Olá, tricolores que acompanham o BFCC. Nós estamos agora com esse novo quadro aqui no BFCC que se chama BFCC Lite, vídeos mais curtos, em que a gente vai falar um pouco, daquilo que a gente debate, a gente fala no Twitter com o pessoal. A internet, particularmente, é um lugar que a gente usa para trocar ideia com outros torcedores, tanto que nós sempre convidamos torcedores para fazer parte das nossas lives. Então, esse quadro novo, que a gente está chamando de BFCC Lite, é justamente para trocar uma ideia com vocês aqui e falar um pouco, daquilo que a gente vem percebendo ao longo do ano do Bahia. Trazendo essas questões, a gente tanto criticou o Bahia durante o ano, com tudo que aconteceu, com a manutenção de Renato Paiva durante todo o primeiro turno e mais alguns jogos do segundo turno, com tanta crítica que nós fizemos, e o Renato Paiva não foi demitido, ele pediu demissão, ele só saiu porque pediu demissão. E hoje o Bahia colhe os resultados do péssimo trabalho que Renato Paiva fez no Bahia. O Bahia entra a 4 rodadas do final, sendo que ainda existe um jogo entre Cruzeiro e Vasco, que são nossos concorrentes diretos nesse exato momento, a permanência ou não na primeira divisão. Existe ainda um jogo entre Vasco e Cruzeiro, o que pode nos deixar em uma situação pior. Creio eu que hoje o melhor resultado desse jogo seria um empate, porque nos deixaria apenas a 3 pontos, tanto do Vasco quanto do Cruzeiro. De qualquer forma, o Bahia precisa fazer uma coisa que ele não consegue fazer, que é ganhar jogos, fazer os gols e ganhar os jogos. Mas é como eu falei, o Bahia amarga hoje o Z4 pela péssima campanha que foi feita durante o ano. E eu tenho aqui números que mostram como foi o ano do Bahia. E principalmente o ano com o Renato Paiva. Se nós pegarmos aqui, eu fiz um levantamento do Campeonato Baiano, e no Campeonato Baiano o Bahia fez 28 pontos em 13 jogos. Desses 13 jogos o Bahia teve 9 triunfos, 1 empate e 3 derrotas. 20 gols a favor e 12 contras, e ficou com um saldo de 8 gols pró. Mas veja você, tomamos 12 gols no Campeonato Baiano. Tivemos um aproveitamento no Campeonato Baiano de 71,79%. Esse foi o nosso aproveitamento no Campeonato Baiano. O segundo campeonato que nós tivemos no primeiro semestre foi a Copa do Nordeste. Na Copa do Nordeste, quem lembra, sabe o campeonato pífio que nós conseguimos fazer na Copa do Nordeste. O Bahia teve em 9 pontos, em 8 jogos, 9 pontos em 8 jogos. 2 triunfos, 3 empates, 3 derrotas. Marcamos 9 gols e tomamos 15 gols. E tivemos um saldo de gol de menos 6. O nosso aproveitamento na Copa do Nordeste foi de 37,5%. Veja você, o maior investimento feito no Nordeste, um dos maiores investimentos do Brasil, teve um aproveitamento de 37,5%. Não passamos nem para a segunda fase. Caímos na primeira fase da Copa do Nordeste. Na Copa do Brasil, nós conseguimos mais uma vez, e muita gente fica feliz com esse resultado do Bahia chegar nas quartas e perder. Eu não consigo entender aonde é que está a felicidade disso. Mas nós fizemos uma campanha que quem olhar só números vai achar que foi uma campanha interessante, foi a melhor coisa, Mas assim, com os números, se a gente pegar os números, foram 16 pontos em 8 jogos, 4 triunfos, 4 empates, nenhuma derrota, 14 gols a favor, 5 contra, e ficamos com um saldo de mais 9, um saldo positivo de 9. Tivemos um aproveitamento de 66,67%. Parece que, assim, para quem olha para os números, vai mostrar que nós fomos bem e tal, mas vamos contar que os 3 primeiros jogos que nós fizemos,
né? A primeira fase, segunda fase, terceira fase, foram com times que disputavam séries inferiores, que não chegava a 10% do orçamento do que o Bahia gastou no ano. E quando nós pegamos times que faziam parte da Série A, nós empatamos os jogos, empatamos com o Santos e empatamos com o Grêmio. E nesses 2 jogos nós passamos na disputa de pênaltis. Não vou aqui também dizer que não tivemos chance de tirar o Santos já no jogo, tivemos chance contra o Santos e contra o Grêmio, mas incompetência do time e do treinador, porque quem treina é o treinador. O treinador é que tem que fazer com que o time tenha as melhores possibilidades de ganhar os jogos. E infelizmente, ainda existem defensores do Renato Paiva. O Renato Paiva, no início do campeonato, no início do ano, com as entrevistas que ele fazia, mostrando que entendia de futebol, até nos enganou. Realmente, nós achamos que nós iríamos a algum lugar com as entrevistas que ele dava. Mas depois, a incapacidade dele até fez mudar os tons das entrevistas, né? Era uma pessoa que não conseguia enxergar a sua incapacidade de fazer com que o Bahia rendesse o suficiente para fazer um campeonato decente, minimamente decente. A gente não está nem falando em fazer campeonatos que o Bahia fosse campeão de tudo, mas que fosse minimamente decente. Então nós sofremos muito tempo com o Renato Paiva, até que ele pediu demissão. Mas essas são as campanhas do Bahia. Então o Bahia chega na Copa do Brasil, tem esse aproveitamento de 66,7%, com todos esses números que eu trouxe, mas ganhando justamente de times de divisões inferiores, como Jacuipense, Camboriú, né? Então, esses resultados terminam nos enganando, porque quando jogou com o time da primeira divisão, não conseguiu fazer aquilo que precisava, que era ganhar os jogos e passar de fase. E chega justamente no Campeonato Brasileiro, eu tenho aqui também os números do Brasileiro, o Bahia hoje tem 38 pontos em 34 jogos, com 10 triunfos, 8 empates, 16 derrotas. 16 derrotas, gente. O Bahia tem 16 derrotas. 39 gols a favor, 47 contra e um saldo de -8. Mais uma vez, com um aproveitamento de 37,25. O aproveitamento do Bahia hoje no Campeonato Brasileiro é de 37,25. Isso é aproveitamento de time rebaixado. O aproveitamento do Bahia hoje é um aproveitamento de time rebaixado. Eu espero muito que os jogadores tenham vergonha na cara e entrem nos jogos do Bahia, nos 4 últimos jogos que faltam, e que esses jogadores entendam que nós temos 4 finais. Nós temos 4 finais. O Bahia precisa entrar para ganhar os jogos. Sem história, sem conversa. Porque vai jogar com o Atlético. Vai jogar com o Atlético em Salvador. Precisa entrar para ganhar o jogo. O Bahia precisa, nesses 4 jogos, saber que são 4 finais, 4 guerras. E precisa ser ganho esses 4 jogos. Eu fiz aqui também um levantamento do ano do Bahia. No ano, né, em todos esses campeonatos, o Bahia conseguiu fazer 91 pontos em 63 jogos, com 25 triunfos, 16 empates, 22 derrotas, 82 gols a favor, 79 contras e com um saldo positivo de 3 gols, com um aproveitamento de 48,15%. É importante, pessoal, em todos esses números que eu trago, a gente ter a ideia de que, quando eu falo que o Bahia tem no ano 48,15%, eu estou dizendo que o Bahia, no Campeonato Baiano, fez 71,79%, com times que são da Série D ou nem Série
o time tem. O único time que tinha era o Vitória, né, tinha acabado de subir para a Série B e que fez um campeonato pífio. E na Copa do Brasil, que o Bahia tem 66,67%, mas também que o Bahia só ganhou de time de divisões inferiores, da Série D, né? Time da Série D, e, se eu não estiver enganado, o Volta Redonda, que era um time da Série D, da Série C. Fora isso, o Bahia contra times que jogaram a primeira divisão ou até mesmo a segunda, o Bahia teve um desempenho pífio, um desempenho deprimente. E assim mesmo, a diretoria do Bahia, o seu Cadu Santoro, manteve o treinador Renato Paiva até o final. Até o Renato Paiva dizer que ele não queria mais. Até a torcida do Bahia dizer que Renato Paiva era um treinador burro. Porque se a torcida do Bahia não tivesse dito que Renato Paiva era um treinador burro, o Bahia estaria hoje rebaixado com o treinador Renato Paiva. E o Cadu Santoro, me desculpe, mas ele tem que procurar outra coisa para fazer. Como diretor do Bahia, é impossível. O Bahia não é qualquer time. A gente está falando do Bahia. O Bahia hoje tem a quarta, quinta melhor média de público do país. E isso não é a primeira vez. Não é porque, o Bahia... Não. A torcida do Bahia já mostrou que ela acompanha o time onde quer que esse time vá. Eu estava com o Bahia na Série C, eu estive com o Bahia na Série B e eu sempre estive com o Bahia na Série A. O torcedor do Bahia acompanha o Bahia onde quer que ele esteja. Agora o Bahia precisa começar a acompanhar a sua torcida. O time do Bahia, a diretoria do Bahia precisa ser à altura da torcida que o Bahia tem. A torcida do Bahia não merece mais um time mequetrefe, um time salafrário, um time que não tem um centroavante em um ano. Porque não me diga que Everaldo é centroavante para jogar no Bahia de titular. Não me diga que Mingote é centroavante para jogar no Bahia de titular. Zé Roberto, que jogou no Bahia, é muito mais centroavante do que Everaldo e Mingote. Vai ter torcedor do Bahia que não vai gostar disso que eu vou falar. Outros, eu estou dizendo que é para contratar Zé Roberto para o Bahia, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que teve jogadores que passaram pela base do Bahia, que são muito mais jogadores do que Everaldo, do que Mingote. E o Bahia vai morrer no Brasileiro, né? Quando eu digo morrer, porque vai terminar o campeonato precisando de Everaldo como centroavante. Nós precisamos ganhar jogos e quem é que a gente tem? Nós temos Everaldo no ataque. É um absurdo isso. É um absurdo isso. Eu acredito que o Bahia ter se tornado SAF com o grupo City, né, ali do lado, o Bahia tem muito a ganhar mesmo. Eu não sou contra a implementação da SAF, mas a SAF, né, do grupo City, eles ignoraram, eles entendiam que ia passar o trator com os jogadores que ele trouxe para aqui. Mas só que o Brasil tem um dos campeonatos mais competitivos do mundo. O Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais competitivos do mundo. E os campeonatos regionais no Brasil, sempre que houveram esses campeonatos foram duríssimos, porque nós temos muitos clássicos que são regionais, clássicos estaduais, mas clássicos regionais. E o City entendia que, trazendo alguns nomes do que eles trouxeram, que ia passar o trator. Menosprezou os campeonatos daqui. Colocou um diretor de futebol sem a mínima condição, sem experiência para gerir um time do tamanho do Bahia. Trouxe um treinador sem a mínima condição, um treinador que não aguentou a pressão da torcida. O Bahia não é, com todo o respeito que eu tenho, o Bahia não é o Bragantino. O Bragantino joga lá em cima, tá sempre fazendo boas campanhas, mas não tem torcedor para pressionar um treinador, não tem torcedor para pressionar jogador. A
A torcida do Bahia vai pressionar jogador, vai pressionar torcedor, vai pressionar dirigente. A torcida do Bahia é a quarta, quinta torcida a estar em público no estádio. A torcida do Bahia vai para o jogo, paga para ver o time. A torcida do Bahia não é aquela torcida que veste a camisa e diz, eu torço para fulano, torço para ciclano. Não, a torcida do Bahia é a torcida do Bahia. Ela é torcedor do Bahia, eles vão aos jogos. São torcedoras e torcedores que acompanham o time em qualquer divisão, em qualquer lugar. Então, o Grupo City precisa ter um pouco mais de respeito ao Bahia. Precisa entender que o Bahia não é qualquer time, não é qualquer time. E eu acho que eles estão começando a entender isso. E eu espero que para o próximo ano, eu entendo que a gente tem que fazer uma faxina desse time aí. As experiências precisam voltar para os seus lugares, né? E a gente contratar um time que mereça, jogadores que mereçam vestir a camisa do Bahia. É sobre isso que eu tinha para falar com vocês. Deixem comentários, deixe o like, compartilhe com os amigos, né, com os torcedores. Se inscrevam no canal se tiverem vontade e participe das nossas lives. Quem quiser até participar mesmo, falando com a gente, está convidado. E até a próxima. Esse foi o primeiro BFCC Light. Espero que tenham gostado. Um abraço. Bora Bahia, minha porra. Nosso time